beleza, piazada? Seguinte, hoje nossa aula de redação vai ser sobre algo que eu pego muito no pé dos meus alunos, que é desenvolver e fechar o parágrafo. Então, se você tem dificuldades em desenvolver a sua ideia, porque eu escuto muito isso, sabe? Tipo, é difícil para mim, eu não consigo, eu tenho a ideia, mas eu não desenvolvo, socorro, Jesus. Se você tem essa fala, se esse é o seu problema, tenho certeza que essa aula de hoje vai te ajudar. Então, bora lá. Vamos aí falar hoje sobre o parágrafo do desenvolvimento, que parece uma parada assim muito fácil, muito tranquila, relativamente tranquila, mas os alunos têm muita dificuldade em fazê-lo, né, em desenvolvê-lo necessariamente. Então, a gente vai falar disso hoje, beleza? Bora lá, então. Bom, gente, antes de mais nada, vamos iniciar essa aula aqui, ó, trazendo um parágrafo para vocês, e aí eu vou fazer alguns questionamentos. Então vamos lá, vamos ler. A reforma política seria uma forma de total mudança e transformação, possibilitando novas ideias, conceitos, até chegar em uma política ideal para todos, sem exclusão e com pensamentos mais profícuos, para a evolução brasileira se tornar um país desenvolvido. Aqui rola uma coisa que eu escuto muita galera dizendo, que é a dificuldade em escrever bem. Esse caso aqui é um parágrafo que está bem escrito. Se a gente for falar a nível de gramática, no geral, né? Ortografia, a grafia das palavras, a colocação delas no parágrafo, ele está bem escrito, mas ele não está bem feito. Porque o que a gente tem aí, galera? Quem seriam esses todos, sabe? Quem que é a maioria? E o que significa estar contente com relação à reforma política? E o que é uma democracia representativa? Então, notem, é um parágrafo que está bem escrito, mas é um parágrafo que não diz nada. Por quê? Porque esse parágrafo ele não se desenvolve. Esse parágrafo ele não tem convencimento. É um parágrafo simples, que apesar de estar bem escrito, ele está falando, mas não está dizendo nada, tá? Então, quem é o todos ali? Todos estão de saco cheio com, sei lá, com as políticas do país, mas todos? Primeiro que todos é muita gente. Segundo que, quem são essas pessoas, sabe? A maioria da população, cuidado, hein? Qual a fonte que você tem para falar isso, que é a maioria, ou que, enfim, que é uma grande parte? Sei lá, o que é estar contente? A população não está contente com a política, mas o que é? Defina, sabe? É estar satisfeito com as políticas públicas? É gostar do sistema legislativo? É se questionar com relação às ordens? É gostar daquilo que é democrático ou não? Enfim, o que é esse estar contente? E o que seria democracia representativa? Então, tomem muito cuidado, gente. É sobre isso a aula de hoje. A gente vai falar como iniciar, desenvolver e fechar um parágrafo de um jeito que seja bacana, que você consiga transmitir essas respostas. Porque, gente, é o seguinte: a função do parágrafo no texto, a função é você provar o que você falou. Você vai provar por A mais B que a sua ideia está correta. Você vai mostrar para o corretor, para a banca analisadora, que aquilo que você disse ele é consumado, ele pode ser comprovado, não é uma coisa solta, sabe? É por isso que o parágrafo não pode ser aleatório, ser, né, perdidão. Ele precisa comprovar aquilo que você está dizendo. Porque, ó, você vai fazer afirmações lá na introdução, que você vai apresentar a tese, vai se posicionar e etc. Como a gente já viu na nossa aula de introdução. Então, a partir de agora, você precisa trazer quais são as justificativas para aquele seu posicionamento e, consequentemente, prová-las e provar por que você está certo, por que aquilo justifica o seu posicionamento e por que a banca corretora precisa concordar contigo, porque é isso que nós queremos, né? Nós queremos que a banca que vai analisar a redação entenda o que você está dizendo e consiga, entenda isso sem abrir aqueles precedentes para que ela monte e pergunta. Porque eu, enquanto corretora, lendo aquele parágrafo que a gente analisou, eu também me perguntar, mas quem são todos? Que é estar contente, querido? O que você está dizendo aqui, meu filho? Porque se não está falando, se não está deixando claro, significa que você mesmo não está conseguindo trazer aquilo mesmo que você acredita. E aí a gente abre a caixa de Pandora das dúvidas, que é uma coisa que eu escuto sempre. Professora, eu sei, mas eu não sei escrever. Fecha aspas, alunos, todos os anos. Porque, cara, por que você sabe, mas não sabe escrever? Isso significa que você não tem repertório, que você não tem leitura sobre aquilo. Ou que você talvez tenha aquele pensamento sobre aquele assunto, mas você nunca refletiu sobre ele.
sabe? Então a gente vai ver como trazer isso para a redação, porque se você lá no projeto de texto, você mesmo, conseguir delimitar e falar, caramba, eu não tenho nada para provar isso aqui que eu estou dizendo, rapaz, se você mesmo não consegue se convencer de algo, é porque essa ideia não é tão legal, não é tão boa assim, ou porque está faltando elementos para fortalecer esse argumento. Beleza? Lembre-se disso. Os parágrafos do seu desenvolvimento são para provar a sua tese, provar a sua opinião, provar aquilo que você está defendendo, aquela ideia que você está apresentando. Beleza? Então, vamos lá. Quanto ao tamanho do parágrafo, eu ouço muito essa pergunta também. Gente, parágrafos muito longos, eles não são bacanas porque eles ficam cansativos, tá? E parágrafos muito curtos também não, porque as ideias vão ficar, obviamente, inacabadas. E aí vem o lance que é o seguinte, eu quero atenção aqui, pelo amor de Deus! O que eu vou dizer agora é uma dica, não é uma regra. Dica não é regra. Dica da professora Denise aqui para vocês, tá? Do meu coração. Gente, o ideal é você fazer 2 parágrafos de desenvolvimento, justamente porque você fazendo 2, você consegue fazer que eles sejam muito bem feitos e bem equilibrados. Porque se você faz 3 ou mais, eu já vi redação com 4 parágrafos de desenvolvimento, somando 6 aí com a introdução e a conclusão, esses parágrafos vão ficar muito curtos e inacabados. Tem uma coisa que a galera faz muito também, que é um erro, não façam, que é fazer um parágrafo, vários parágrafos curtinhos e um complementando o outro. Gente, não, isso tá muito ruim. Não façam isso, tá? Evitem. Então, o ideal é o que eu sempre falo para os meus alunos. É melhor 2 parágrafos bem feitos, com introdução, desenvolvimento e conclusão, a gente já vai ver isso aí mais para frente aqui nessa aula, do que 3 ou 4 parágrafos inacabados, mal feitos, sabe? Então, tome cuidado com isso. Professora Denise, eu treinei minha vida inteira para fazer 3 parágrafos e agora você está dizendo que minha vida é um erro? Não. Se você faz 3 parágrafos de desenvolvimento e faz esses 3 bem feitos e você consegue provar a sua tese com esses 3, o tamanho da sua letra está bacana e você tem tirado notas boas, tanto na escola, na prova lá de redação, né, com a sua professora ou professor de redação, quanto nas provas da vida e nos vestibulares anteriores que você já fez de treineiro ou fez para valer, tudo bem, continue fazendo, não tem problema, tá? Por isso que eu disse, é uma dica, não é uma regra. Então, a minha dica é que você faça 2 parágrafos de desenvolvimento, desde que esses 2 sejam completos, sejam parágrafos bem feitos. Denise, eu já vi uma nota 1000 que fez 3 parágrafos de desenvolvimento, tá bom? Tá bom, eu sei, eu também já vi muitas redações muito boas com 3 parágrafos. E tá tudo bem, tá? Por isso que eu tô reforçando aqui. O tamanho do parágrafo ele é muito importante. E isso quem vai delimitar é você, com o tamanho da sua letra, com a disposição que você tem no texto, quanto que você gastou para a introdução, quanto vai precisar para a conclusão. Isso que delimita é você é o autor do texto, você que vai decidir isso, tá? Outra coisa, qual é o teu repertório sobre essas ideias que você vai trazer, sabe? Tem bastante coisa, você tem fatos para provar, você vai usar o trecho de um livro, você vai trazer a frase de um filósofo, você vai trazer dados do IBGE, não, vou fazer nada disso. Então, pera, então como que você vai construir esse parágrafo? Isso quem vai decidir é você, ok? Só uma dica aqui da prof. Não façam parágrafos muito longos e muito cansativos e também tome cuidado com os parágrafos muito curtinhos, né? Ah, não, a Denise falou que não vai fazer longo, então eu vou jogar aqui, né? O Brasil tem que investir em educação. Tchau. Cara, você não provou nada, você não trouxe nada. Fora também não tem nada novo sob o sol, né, gente? Então você precisa comprovar essa tese, né, do Brasil precisar, necessitar investir em educação. Então você vai fazer isso no seu parágrafo e a quantidade de ideias que você vai trazer para provar essa tese, aí é contigo, beleza? Então vamos lá, gente, como eu disse, um parágrafo ele tem introdução, desenvolvimento e conclusão, que é uma coisa que a galera tem muita dúvida. Professora Denise, como assim? Introdução, desenvolvimento e conclusão não é o texto? É, querido, mas o parágrafo também precisa ter. A introdução é quando você retoma o parágrafo anterior ou só começa apresentando a tese que você vai trazer naquele parágrafo, beleza? Assim como a introdução do texto normal, do textão, você tem que apresentar a tese logo no início. Na introdução do seu parágrafo, a mesma coisa, você apresenta a tese. No desenvolvimento dele, você vai trazer esses elementos extras aí que eu falei, esses elementos externos que a gente viu lá na aula sobre estratégias de argumentação, você vai trazer no desenvolvimento. Então, se você tem essa leitura, se você lembra daquele trecho do livro, se você tem os dados do IBGE, se você vai trazer um fato histórico,
Ok, é agora no desenvolvimento do parágrafo que você vai trazer, alinhando aquilo com a proposta do tema. E a conclusão, que é o que a galera tem muita dificuldade, que é uma coisa que eu pego muito no pé dos meus alunos. Meus alunos ouvem a minha voz no dia da prova. Feche o parágrafo, feche o parágrafo. É você fazer uma conclusãozinha breve no seu parágrafo. Você precisa fechá-lo. Porque às vezes o parágrafo está muito bem feito. O cara começou relativo a essa problemática, observa-se que há necessidade de trazer elementos para mostrar que precisamos de investiduras na educação. Segundo o Ministério da Educação, o Brasil ocupa número X vagas lá, e mostrando a necessidade de investir em material didático, conforme exposto pelo próprio ministro da Educação em fala no início do ano. Ponto. Você trouxe dado de fora, você trouxe argumentos de autoridade, você falou do ministro, falou do Ministério da Educação, trouxe número, trouxe um negócio, começou o parágrafo de um jeito poderoso, trazendo o corretor para o teu convencimento. E aí, você pegou e terminou o parágrafo e foi embora. E não fechou, não terminou, não concluiu, sabe? Então, a minha dica é que você sempre comece essa conclusão de parágrafo com conectivos, tá? Então, comece o parágrafo, comece o fechamento do seu parágrafo com dessa forma, sendo assim, acredita-se então, portanto, e fecha aquilo que você falou. E, gente, o fechamento do parágrafo, ele é curtinho, ele é uma frase só, ele é simples, ele é pequeno. Não é para você, sabe, fazer um teatro ali, um negócio, sendo assim, né, espere que as medidas políticas do governo possam, blá, 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 e fica aquele negócio enorme. E outra, você vai trazendo a conclusão do texto, aquilo. Então, não é para fazer isso, é só para trazer uma frase de fechamento. Sendo assim, espera-se que o governo possa tomar as medidas necessárias para resolver essa problemática. Ponto, é uma frase, sabe? Então, aqui eu vou mostrar para vocês exemplos de redações de alunos meus que tiraram notas altíssimas aí, tá? Então, vamos lá. Olha essa redação aqui. Os 3 exemplos, gente, de parágrafos aqui bem feitos são de redações do Enem de 2020, tá? Que o tema era democratização do cinema. Então, vamos lá. O que está em verdinho, verde, verde, verde bandeira, verde, verdão, é a introdução do parágrafo. Em amarelo, o desenvolvimento. E ali embaixo, essa cor que eu não sei se é um azul turquesa, fúcsia, azul claro. Enfim, não importa. O que está nessa cor ali, desse azulzinho ali, é sobre a conclusão, é sobre o fechamento que eu falei aqui, que é importante que o parágrafo possua. Então, vamos lá. Em primeiro plano, pode-se afirmar que a elitização do acesso às artes no Brasil e seus respectivos estigmas sociais tem raízes históricas. Então, ó, comecei meu parágrafo, eu já trouxe a minha tese. Que tese é essa? Eu vou dizer que essa elitização de ter acesso à cultura ou às artes no geral, ela tem raiz histórica. Aí eu venho com o meu desenvolvimento, venho provar o que eu falei. Prova disso é que, apesar de, a partir de 1808, com a chegada da corte portuguesa no país, instituições culturais públicas tivessem sido construídas, como bibliotecas, museus e teatros, seu uso se restringiu às classes mais favorecidas da sociedade. Cara, essa pessoa trouxe um dado. Ela está justificando com um fato histórico. Ela colocou o ano 1808, com a chegada da corte portuguesa, que construiu biblioteca, teatro e museu. E esse uso era apenas para uma classe favorecida da sociedade, uma classe que era elitizada. Então, ela está comprovando aquilo que está lá no comecinho, naquela frasezinha lá, naquele trechinho em verde do início do parágrafo dela. Esse fato, perpetuado por séculos no território nacional, além de servir como instrumento de marginalização e segregação social, alimentou preconceitos como o de que indivíduos desfavorecidos economicamente não precisam de acesso à cultura. Então, o que ela provou? Que esse fato histórico lá da chegada da corte portuguesa veio se perpetuando por anos, né? E a gente foi criando esse estigma social de que pessoas menos favorecidas não poderiam ter acesso a elementos culturais. Agora vem o fechamento do parágrafo. Olha que lindo! Começando lá com o conectivo, como a prof falou, dessa forma, vírgula. Fica clara a necessidade de políticas públicas que integrem o cinema como componente da cultura popular, a fim de que seu acesso, assim como de outras artes,
seja democratizado nas terras tupiniquins. Olha que legal. Então ela fecha tudo que ela falou. O que essa pessoa defendeu no parágrafo? Que a cultura sempre foi elitizada, que começou com a chegada da corte portuguesa e que dessa forma fica clara a necessidade de que isso acabe. Então, olha que bacana. Olha que parágrafo redondinho, parece um Lego, ele encaixadinho, olha, tem começo, meio e fim. Introdução, desenvolvimento e conclusão. E ó, a dica de começar sempre com conectivo, dessa forma, sendo assim, é porque você já ganha um pontinho na competência 4 lá, né? Que vai garantir aí uma pontuaçãozinha massa com relação ao uso, né? De elementos coesivos. Então você já mata aí, ó, 2 problemas de uma vez só. Esse outro parágrafo, olha que legal. Ademais, é válido ressaltar a contemporaneidade da obra Os Brusundangas, do autor pré-modernista Lima Barreto, que expôs em sua obra o fato de a Constituição brasileira ser obedecida apenas quando se tratava de eleger o próximo presidente. Sob essa ótica, apesar do artigo 6º da Carta Magna prever a garantia dos direitos sociais do cidadão, entre eles o lazer, a realidade se mostra contrária. Segundo pesquisa do site Meio e Mensagem, apenas 17% da população frequenta cinema, realidade que pode ser atribuída às disparidades regionais e geográficas no que tange ao fornecimento desse serviço. Então, olha que massa. O que essa pessoa fez aqui? Começou o parágrafo, né, e já começou com um conectivozinho, porque está ligado ao outro, ao parágrafo anterior, então começou ali com ademais, e já veio trazendo a tese. É válido ressaltar a contemporaneidade da obra X. E aí entramos para uma coisa muito poderosa, né, que é você trazer elementos externos, que garante nota, né, na competência 3, especialmente na 3, na verdade garante nota na redação como um todo, né, e vai te dar aquela notinha de conhecimento de mundo, de repertório, de você trazer fatos externos para comprovar o seu ponto de vista. E aí depois ela fecha ele falando de um dado, de uma porcentagem do site Meio Mensagem que prova, né, que o cinema é frequentado por um número muito baixo de pessoas. E aí o fechamento. Nessa perspectiva, observe que as regiões setentrionais do país e cidades interioranas, acho que essa palavra eu que digitei errado, não foi a pessoa não, tá? Porque eu que digitei errado. Então vamos lá. Nessa perspectiva, você observa que as regiões do país e cidades interioranas são mais afetadas pelos baixos investimentos em infraestrutura urbana, fator crucial para a atração de shopping centers, onde os cinemas geralmente estão localizados, o que privilegia certas populações em detrimento de outras. Então, olha que massa. Ela começa com conectivo. Nessa perspectiva, observa-se que, blá, 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 blá. E aí ela traz as regiões que são mais afastadas, né, dos grandes centros, das grandes metrópoles, para explicar que talvez aquele dado, aquele 17%, se justifique aí, entendeu? E trazer a obra do Lima Barreto para mostrar, para fazer uma comparação com a realidade atual, com aquela que foi escrita lá no pré-modernismo, 1902, foi excelente. Então ela fecha falando que isso é um fator crucial, necessário, né? E que precisa que isso seja realizado para que não haja esses privilégios entre certas populações em detrimento de outras. Cara, incrível, genial. Outro exemplo, ó, de novo, ó, introdução. Convém ressaltar a princípio a problemática da desigualdade social e sua ligação ao entrave do acesso cultural. Olha que lindo, estou trazendo a minha tese, esse entrave no acesso cultural. E eu preciso ressaltar a importância, né, de discutir a problemática da desigualdade. Então, eu já estou trazendo a tese. Isso porque o consumo corriqueiro de alguns produtos culturais limita-se em parte às famílias de condição financeira elevada, visto que, segundo dados da Agência Nacional de Cinema, as áreas de maior renda foram privilegiadas com uma quantidade superior de salas de cinema. Em contraponto, diversos cidadãos interioranos não possuem benefício. Cara, ele trouxe um dado para explicar. Essa pessoa trouxe a Agência Nacional de Cinema, sabe? O assunto era a democratização do cinema. Então não tem voz de autoridade mais poderosa aqui, né? Uma das mais poderosas para falar isso, não tem melhor do que a própria Agência Nacional de Cinema. Então ele usou, olha que elemento poderoso de persuasão. Ele usa os dados da Agência Nacional de Cinema, o tema era democratização do cinema. Ele vem trazer esse órgão que prova, né, que esse privilégio ele existe de fato em regiões, né, mais metropolitanas, em cidades maiores, né, e acaba fazendo com que os cidadãos, que são muitos, de regiões de interior, não tenham esse benefício. Então ele usou, sabe, a própria ferramenta do próprio órgão federativo para provar que a teoria dele está certa. Quer dizer que existe essa desigualdade social entre o acesso à cultura? Sim.
né? E aí o fechamento, olha lá, dessa forma, começando com o conectivo, evidencia-se o contato da população com os meios de entretenimento. Evidencia-se que, né, o contato da população com meios de entretenimento não ocorre de modo integral, fazendo-se necessária a participação do governo federal para mitigar essa questão. Então, novamente, gente, fechamento de parágrafo. Então, percebam, a maioria dos alunos que fazem textos bons, eles geralmente têm no texto essa parte verdinha e a parte amarela. Então, ele começa, ele faz uma boa introdução, ele apresenta a tese, o posicionamento dele de uma maneira muito boa, aí depois ele vem, desenvolve, ele prova aquela tese, aquela teoria, só que ele não fecha, ele sai, ele some no mundo. Fica bem escrito, professora? Fica, só que fica faltando esse fechamento. E, gente, vou reforçar, o fechamento do parágrafo, ele é essencial, porque demonstra que você fechou a ideia, você fechou o repolho, ele está pronto, ele acabou, ele está fechadinho, é o Lego, encaixou as pecinhas. Então, você não deixou esse parágrafo solto, perdido. Fora que, se você começar o próximo com um conectivo ou com uma frase que ligue ao parágrafo anterior, cara, coesão e coerência. Lindo, beijos, coesão e coerência. Significa que você entende, que você sabe o que você está dizendo, que você está conseguindo provar a sua tese, que é o mais importante, e que você conhece elementos básicos da língua portuguesa. Entende? Então, gente, façam isso. Não só na redação do Enem, na dissertação do Enem, mas façam em outros gêneros também, na carta, no artigo de opinião. Traga isso, sabe? Comece um parágrafo, desenvolva a ideia centralizadora e feche, tá? Isso não é só para a dissertação. Isso é para qualquer gênero textual, para qualquer gênero discursivo que você vai fazer nas provas da vida, vestibular, Enem, etc. E, gente, olha, essas redações aí que eu li, esses trechos de redações, são de alunos meus, tá? E ambos aí passaram em universidades públicas, estadual e federal, para medicina, para direito. Então, meu, isso é muito legal, sabe? É bacana, sabe? Porque eu não tô trazendo para vocês uma coisa aleatória, do além, sabe? E nem também nada muito distante de vocês, sabe? Poderia ser eu escrever o parágrafo aqui, olha aqui que lindo. Ah, professora, você tem experiência, você manja disso, você dá aula disso, blá, blá, blá. Mas, gente, são alunos, sabe? São alunos que, assim como vocês, também prestaram vestibular. Também tentaram, também tinham esse sonho. Só que, gente, o mais importante aqui, a dica de ouro, é que você treine, que você pratique isso, sabe? Então, faça nos seus próximos textos esse treino, sabe? Começa o parágrafo, desenvolve e fecha ele. Tente fazer isso. E você só vai conseguir fazer isso treinando, treinando. E eu posso falar conhecimento de causa que esses dois alunos aí que eu apresentei esses trechos, eles treinaram pra caramba. Então, gente, é isso. Treine, sabe? Sabe, comece as suas redações a partir de agora, todas. Na hora que você for fazer os seus parágrafos de desenvolvimento, 2 ou seus 3 parágrafos, faça isso, sabe? Apresente a tese no início, desenvolva e feche o parágrafo. Treine, faça isso muitas vezes. Pratique, tá? Redação é leitura e escrita, é prática, prática, prática. Então você precisa praticar, beleza? Então, leia mais, leia sempre, sabe? Tente expandir seu repertório para você ter o que dizer bastante em relação ao conhecimento de mundo, mas treine também, ok? Então fica aí a dica de hoje. Nos próximos textos que você for produzir, nas suas próximas redações, faça um parágrafo que tenha introdução, desenvolvimento e conclusão. Beleza? Gente, essa foi a aula de hoje. Muito obrigada para quem viu a aula até aqui. Eu espero ter ajudado vocês. E é isso. Vamos fechar o parágrafo, hein, piazada? Vamos fazer aí um parágrafo de desenvolvimento bom e convincente, com persuasão, que convence o corretor. Beleza? Tamo junto, até a próxima aula e muito obrigada para quem assistiu a aula até aqui. Tchau!